quem você é. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. São os momentos mais difíceis da nossa vida que Deus opera os maiores milagres. Você tem que perceber por essas coisas. Você tem que entender, tem que falar, Deus me dá discernimento. Porque a Bíblia fala que é na fraqueza que somos fortes. É quando você não tem força, é quando você está no seu limite, é quando você pensa que Deus não está vendo aí para você, é que Deus está te abençoando. Que vocês estivessem aqui hoje. Deus trouxe vocês aqui hoje. Hoje é um dia que Deus preparou para causar um divisor de águas poderoso na vida de vocês. Deus, aleluia. Fiquem atentos que daqui até o fim algo espiritual vai acontecer. E vocês não vão sair daqui da maneira que entraram. Vocês vão sair daqui diferentes. Porque hoje foi, coloquem isso também de vocês. Hoje foi o dia que Deus escolheu para abençoar vocês naquilo que vocês mais precisam. Em nome de Jesus. Daqui a 15 dias você vai voltar e vai dar um testemunho aqui nessa igreja. Porque Deus é fiel. Andar com Deus, querido, não é andar de qualquer jeito. Andar com Deus depende do que você pensa e do que você fala. A Bíblia fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que possa desfrutar do que é bom, perfeito e agradável. A mente tem que ser renovada. Se não houver uma renovação na mente, porque a Bíblia fala que nós temos que lutar contra todas as estruturas e argumentações que o diabo levanta contra a nossa mente. O diabo muitas vezes ele chega sorrateiramente e começa a mentir isso na vida de qualquer um, pastor, obreiro, diabo, cantor, seja lá quem for. O diabo chega sorrateiramente e começa a persuadir, começa a mentir na mente das pessoas, distorcendo o caráter de Deus, dizendo que Deus não vai mais cumprir da sua vida, dizendo que Deus não se importa mais com você. Mas eu quero profetizar aqui hoje, que a partir de hoje você vai colocar a mão na sua cabeça e vai dizer: diabo, a partir de hoje eu te digo, eu quebro agora toda a argumentação contra a minha vida, eu creio no meu Deus, aquilo que a palavra diz é verdade para a minha vida, eu tomo posse da palavra, em nome de Jesus. A minha mente é cativa em obediência a Jesus. Para desfrutar o que Deus tem, a mente tem que ser cativa a Jesus. A mente, nossos pés estão na terra, mas a mente tem que estar no céu. Amém, Jesus. Amém? O pé está na terra, mas a mente está lá no céu. Amém? Aleluia. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? A Bíblia diz que nós nos tornamos aquilo que nós falamos. As suas palavras é que vai definir quem realmente você é. A palavra fé é permanecer confiando em Deus, é crer de fato e verdade no caráter de Deus. Mesmo que você não tenha resposta, continue orando, lutando com fé, até que Deus ministre no seu coração aquilo que Ele falou. Deus tem palavras proféticas que vai revolucionar a nossa vida. Deus tem uma palavra que vai transformar a sua vida. Mas você precisa crer na palavra de Deus. A Bíblia fala em Isaías 55, versículo 11: não voltará vazia a palavra que sai da boca de Deus, mas antes fará o que apraz. Você crê na palavra, meu irmão? Eu podia falar teologia aqui, podia encher linguiça aqui até, mas não vou fazer isso, eu vou ficar na palavra. Você crê na Bíblia? A Bíblia diz sim, ó, a palavra de Deus não volta vazia, mas antes fará o que apraz e prosperará naquilo para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus que está sendo liberada aqui é para trazer prosperidade para a sua vida. Amém. Não estou falando só de prosperidade financeira, não, irmãos. Estou falando de prosperidade em todos os aspectos, e principalmente a prosperidade espiritual. Porque quando o homem ele é rico espiritualmente, sabe o que acontece? Tudo que ele precisa acontece de forma espontânea, natural. Porque ele é um homem, não é visionário. Ei, uma pessoa que tem riqueza espiritual, ele olha para o futuro como se já existisse.
Ele tem a plena convicção. A Bíblia fala que ele, Tito 1:2, que Deus não mente. Você tem que crer na fidelidade de Deus. Amém. Glória a Deus. Esses dias, amados, eu estava lembrando aqui para minha esposa, nós estávamos lá no morro, amém, orando. Todos os dias a gente vai orar. E é tão gostoso, você sobe ali, você tem aquela vista longa, ampla, né? O Espírito Santo falou assim: olha, eu quero fazer de você um homem visionário. Eu quero fazer você viver aquilo que a sua mente jamais poderia imaginar. E eu estou aqui para falar para vocês uma coisa: Deus vai fazer coisas tremendas que a sua mente é incapaz de compreender. Mas a Bíblia fala em João 37:5 que a voz de Deus troveja poderosamente e faz coisas que nós não podemos contar. Deus vai fazer. Você vai ficar tentando uma razão, você vai ficar tentando achar uma. Não é porque, como que aconteceu? Ele faz, simplesmente ele faz. Amém, Pai. Você tem que ser uma pessoa visionária. Tem que crer de fato e verdade. Amém, Jesus. A Bíblia fala, querido, aqui, ó, vou ler com vocês aqui para não ficar nas minhas palavras. Vamos se aprofundar isso aqui rapidinho. Olha só o que diz aqui, Efésios 3:20. Você crê na Bíblia? Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O que a Bíblia diz? Que Deus faz não só o que pedimos, não só o que pensamos, mas faz abundante, faz além daquilo que você pede. Só que um porém, andar com Deus de verdade depende do que você pensa e depende do que você fala. Depende do que você pensa e depende do que você fala. Por que eu estou falando isso para você? Os seres humanos foram os únicos seres capazes de produzir palavra. A Bíblia diz que Deus fez do pó da terra o ser humano, fez o boneco com pó e com fôlego de vida soprou a vida dentro do ser humano. A junção da terra com o fôlego de Deus gerou a alma. A alma é a faculdade de sentimentos, é os desejos. Não é a alma que tem que dominar você, não é seus sentimentos às vezes que tem que conduzir a sua vida. Você não vive por aquilo que você sente. Andar pela fé não é viver por aquilo que você sente, você vive pela fé. Viver pela fé é andar por vista, é enxergar aquilo que as pessoas não estão enxergando. Tem gente na sua casa que vai ficar assim: mas por que você fala aí? Hoje eu estava contando testemunho desse pastor aqui, lá no Rio, onde a gente estava, pastor Severino. Eu falei: gente, pastor Severino, você olha para ele assim, simples, humilde, uma pessoa tão simples, mas tão cheia de Deus, tão cheia do Espírito Santo. Eu fui lá visitar a casa dele, eu achei assim uma coisa assim, um homem tão tranquilo, tão simples, sem vaidade nenhuma. Mas você vai na igreja dele, uma bênção de igreja. Amém. Uma igreja grande, cheia de gente, cheia de vida. Eu falei: meu Deus, esse homem colocou o coração dele nas coisas de Deus. Esse homem colocou a vida dele ali, ele está empenhado ali e Deus está honrando. Ele vai honrar muito mais por causa da simplicidade do coração. Deixa eu dizer uma coisa para você: não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição econômica, o que vale para mim, nós, para Deus, é o nosso ser. O Espírito Santo está aqui hoje olhando o coração de cada pessoa. Você sabe o que Deus quer ver dentro de nós hoje? Deus quer ver um espírito de obediência absoluta em tudo. Deus quer ver um espírito de obediência à palavra dele. E a Bíblia Sagrada diz que ele faz não só o que pedimos, não só o que pensamos, mas faz muito mais. Então por que você aceita viver na mente? Por que você quer viver um pouco? Quem é que colocou na sua mente que você tem que viver rastejando? Não, meu irmão, você nasceu para viver coisas grandes. Mas para isso, você precisa entender uma coisa: milagres, eles não vêm, porque Deus ele é regido pela fé. É a palavra de Deus que faz Deus se mover em relação a nós. Milagres só acontecem quando o homem se posiciona.
Amém. Quando tem posicionamento, o milagre vem, é automático, é natural. Você não precisa fazer força. Você entra em contato com Deus através da oração. Deus liga o mecanismo de fé dentro de você. A sua fé faz você viver aquilo que a sua mente jamais poderia imaginar. Fé, querido, é trazer o invisível para o real. Amém. Fé é isso. É trazer o invisível para o real. Eu pergunto para você, o que você está precisando hoje? Qual é a mudança que você precisa na sua vida hoje? Em que área da sua vida que você precisa ser impactado, transformado? Então peça, porém, com fé e em nada duvide, porque aquele que pede com dúvida não pensa o homem que receberá. Deixa eu dizer uma coisa, ele está preocupado com o que vai comer, ele está preocupado com como é que ele vai pagar a conta dele, ele está preocupado com quem está falando mal dele. Não, quando você dobra o joelho, você tem que orar em espírito. E a pessoa que ora em espírito, ele dobra o joelho e ele já tem a certeza que a oração dele já está sendo. A Bíblia diz que sem fé é o quê? Romanos 11, 6 diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que Deus gosta? Fé. Se você não tem fé, você não está agradando a Deus. Amém. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, não adianta a gente ficar balbuciando palavras. Sem fé não agrada a Deus. Fé é o firme fundamento. Fé é o firme fundamento. O Espírito de Deus nessa noite. Glória a Deus. O Espírito de Deus nessa noite. Ele manda dizer para você, moço, eu não sei nada sobre a sua vida. Mas ele diz: olha, eu espero ouvir a som da sua voz. Deus quer ouvir você orando. Se você começar a orar com convicção, com fé, muitas coisas vão mudar na sua vida. E a primeira coisa que Deus vai fazer é arrancar esse espírito de depressão da sua vida. O Senhor vai arrancar ou tirar. Ele vai encher você de quietude, de paz. Amém. Vai colocar na sua mente algo que você precisa entender. Você é filha de Deus, você é amada por Deus, você não é qualquer uma, você não foi escolhida ao Deus dará, não. Você foi escolhida desde o ventre da sua mãe. Amém. Chega em casa hoje, vai para um cantinho, dobra o seu joelho e rasga o seu coração diante do Senhor. Põe para fora essa dor que você está sentindo. Não fica guardando, não. Põe para fora. Ele quer ouvir o som da sua voz. Ele quer ouvir você. Se tem uma coisa que Deus ama, é a nossa sinceridade. Gente, eu me preocupo às vezes com gente que gosta de ficar olhando, às vezes, sabe? Clamar a Deus é clamar, é pedir com fé. Tem a certeza que Deus vai fazer. Mas tem gente que acha que a oração tem que ser bonita. A oração tem que ser bonita, não. A oração tem que ser sincera. Amém. Glória a Deus. Você tem que falar a Deus: ó, aqui está o meu problema, Deus. Aqui está a minha falha, Deus. E é aqui que eu preciso mudar. Isso faz o coração de Deus pular de alegria. Se tem uma coisa que faz Deus ficar com as bochechas vermelhinhas de tanto rir da nossa vida, é quando a gente confessa os nossos pecados. É quando você fala: Deus, eu tenho fraqueza, eu tenho dúvida, Senhor, eu tenho medo, Deus, eu preciso mudar. Se você orar, é impossível Deus não agir. Amém. Glória a Deus. Levanta sua mão. O que você está esperando que alguém venha fazer algo que Deus já pediu para você fazer? Amém. Você acha que eu orei, meu irmão? E Deus falou: eu vou fazer a obra através da vida deles lá naquela cidade. Não espere que outro vai fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. É você. Amém. Tenha fé. Creia. A partir de hoje, mude o seu vocabulário. A partir de hoje, libere palavras proféticas daquela cidade. Glória a Deus. Você é um ser capaz de produzir palavras. Deus fez o ser humano, o único ser na face da terra que tem o poder de produzir palavras. Você tem um chofar na sua boca. Produza a palavra, porque a palavra ela entra em funcionamento no mundo espiritual.
e ela se materializa no momento certo, na hora certa. O relógio de Deus não é como o nosso relógio. O tempo de Deus não é como o nosso relógio. Ele não chega atrasado nem adiantado. Ele chega na hora certa, meu irmão. Isso aqui vai ser breve, rapidinho. Gostaria que ninguém caminhasse mais, conversasse, todo mundo ficasse atento, ouvindo a mensagem, porque Deus, Ele quer falar com a gente. Ele já falou, continua falando, mas Ele quer falar. Amém, querido? Nós precisamos acordar, queridos. Amém. Precisamos despertar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Nós precisamos, nesses dias, alimentar a nossa fé através da palavra de Deus. Amém? É lendo a Bíblia que você alimenta a sua fé de sua cabeça. O silêncio traz a dúvida no nosso coração. Quando o homem para de ler a palavra, para de orar, para de jejuar, ele enfraquece mesmo. É questão de tempo, ele vai morrendo, ele vai se esfriando. Daqui a pouco fica aquela pessoa louca, vazia, cheia de tristeza, de angústia, de sofrimento. Mas não, Deus quer encher você com o Espírito Santo. Deus quer um povo que transporte de alegria. Deus quer um povo cheio, sabe? Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente exala entusiasmo, não é verdade? A gente pode estar cansado, mas quando você está cheio do Espírito Santo, você brilha, seu olhar é diferente, sua forma de falar é diferente. E é isso que Deus quer. E Deus me trouxe aqui hoje com poucas palavras para falar sobre a fé, o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. Amados, a gente precisa acordar para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Você foi chamado para coisas grandes. Nós não fomos chamados para viver na mediocridade, gente. Vamos falar isso, é verdade. Eu falo isso com a minha esposa lá em casa constantemente. Nós não fomos para viver na média. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural. Amém? Deus não quer ver um povo que anda, querido, andando de forma superficial, orando de forma superficial, vindo para a igreja de forma superficial. Não, amado. Deus quer ver um povo que busca em profundidade. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, amados. A mesma fonte que todos esses homens de Deus aqui bebem é a mesma fonte que está aqui liberada para você também. Hoje o Espírito Santo ministrou no meu coração e falou assim: olha, some para dentro do mato e fica orando, vai lá para dentro, fica lá um tempão. Que lugar maravilhoso. Aí eu fui falando com Deus, orando, buscando a presença de Deus, e Deus ministrando no meu coração. E Deus falando assim: olha, eu trouxe vocês para essa cidade para fazer a diferença. Eu não quero que vocês fiquem iguais a todo mundo. Façam diferença. Falem de fé, falem do meu amor. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, queridos. Você quer ter fé? Quantos aqui querem ser pessoas cheias de fé? Diga amém. Amém? Vira para o irmão da direita e esquerda e fala assim: ei, você quer ser uma pessoa cheia de fé? Fala isso com ousadia, irmão. Fala com ousadia. Você quer ter fé? Você sabe como é que você precisa ter fé? Ouvindo a palavra de Deus. O que você precisa, querido, é ouvir a palavra de Deus. Quando você sai da sua casa e vem para cá, você tem que vir com expectativa. Você não pode vir aqui simplesmente só para passar tempo. Você tem que vir com expectativa. Gente, eu ouvi tanta palavra aqui hoje. Eu ouvi tanta mensagem. Deus trouxe tanta revelação. E você tem que sair da sua casa para vir para cá para ouvir a voz de Deus. Deus tem uma palavra para você aqui hoje. E quando a palavra de Deus é ministrada, tudo muda na nossa vida. Quando de fato, verdade, o homem consegue ouvir a voz de Deus, a vida dele é mudada. Ele não é mais a mesma pessoa depois que ele ouve a voz de Deus. Deus gera nele uma convicção. E essa convicção traz antecipadamente uma certeza de que aquilo que Deus prometeu Ele vai cumprir. A gente precisa ter certeza. Meu irmão, olha só, o Espírito Santo ministrando aqui no meu coração. Tem gente aqui que o Espírito me revela que você ora, mas você está fazendo uma oração fake. Por que, pastor, oração fake? Porque você ora, mas você sabe que lá no fundo do seu coração existe uma dúvida em relação ao que você está orando. Quando você ora, você tenta